Sou Leonardo, tenho 28 anos, fui aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conselheiro tutelar do Distrito Federal, PMMG e PCDF. No meu ensino médio, eu tinha um professor que eu admirava muito. Ele era professor de educação física, eu falava, poxa, eu quero ser igual ele. Mas além dele ser professor de educação física, ele também era bombeiro militar. Então, já na faculdade, eu almejava isso, ser bombeiro militar, né? Gostava muito da profissão do meu pai, sempre achei muito valoroso e muito honrada a profissão. Falei, poxa, quero um dia tentar. E o concurso do bombeiro apareceu assim, depois que eu formei, né, na faculdade. Era um pouco cru de concurso, mas as matérias eram muito próximas do conteúdo do ensino médio. Tinha química, física, matemática, biologia, inglês e o APH que eu tinha estudado na faculdade. E resolvi tentar, né? Ele demorou um tempinho até sair edital e sair depois de edital prova. Consegui ser aprovado por eu ter ficado um pouquinho para trás, né? Ter negligenciado uma disciplina química. O professor sempre fala, Leonardo, estuda química, Leonardo, estuda química. E eu falo, não, professor, eu consigo passar sem química. Consegui ser passado, mas demorou um pouquinho a mais do que eu esperava, né? Comecei a fazer um estágio. Eu tinha um estágio na escola e eu tinha um estágio no estúdio de academia. E nesse intervalo de estágio de manhã e estágio de noite, eu fazia um cursinho preparatório de tarde, né? O do Corpo de Bombeiros. Tava começando a pegar um pouquinho de gosto, fiz a prova, né? Fui aprovado um pouquinho mais atrás. Mesmo assim, peguei gosto e falei, poxa, vou tentar próximas provas. No ano seguinte, veio a prova da PMDF, com conteúdos totalmente diferentes. Com direito penal militar. Fiquei por um ponto dessa prova da PM, fiquei 41 pontos, nota de corte de 42. E falei, poxa, acredito que eu esteja no caminho certo, né? Continuei estudando, a próxima prova que eu iria fazer seria da PCDF, que estava eminente edital, né? E eu falei, poxa, vou engrenar na PCDF, tentar essa prova. E veio a equipe do MP com o projeto Tiro Certo na época, em novembro de 2019 para 2020. Falei, poxa, eu vou tentar, parece bacana. Tinha os melhores professores de direito penal, administrativo, constitucional, e meu pai apertou um pouco, né, para poder custear para mim esse curso, né, que na época era o melhor curso da PCDF do Distrito Federal. Participei das aulas, tive vários amigos, colegas de sala e amigos professores. Queria muito ser policial civil. As coisas foram indo para um caminho um pouco tortuoso e difícil, porque nesse caminho veio a pandemia, e com a pandemia fechou tudo, tive que me desdobrar para estudar no estúdio de maquiagem da minha irmã na época. Como ela não estava atendendo, eu ia para lá de manhã, ficava o dia todo, almoçava, descansava um pouquinho e voltava a estudar novamente. Meu pai, assim que ele ingressou no bombeiro em 95, eu nasci em 96, então ele tinha um ano de corporação e eu nasci. E ele, apesar de todas as dificuldades, né, de ter um curso do bombeiro, ele é um pouco ralado, suado, né? São 11 meses ali que se parecem curtos, mas é longo ali, porque cada dia é um dia de 15, 17, 18 horas. E mesmo assim, me ajudou na minha formação. Meu pai sempre foi um espelho para mim. Porém, ele não tinha isso do bombeiro operacional, né? Ele era professor também. Então, a figura que eu tinha de bombeiro era a figura do meu pai. E eu fui começar a ter essa figura de bombeiro operacional vendo o meu professor e vendo alguns colegas que tinham entrado no bombeiro anteriormente a mim. Eu falei, pô, bacana esse serviço. Acho que eu gostaria de ter isso pra mim. Mesmo eu sendo aprovado no bombeiro em 2018, eu sempre pensei que eu poderia ser policial civil, né? Sempre almejei isso. Quis o destino, né, que acontecesse algumas coisas na minha vida, como o fato de eu não ter umas falanges distais aqui na pontinha do meu dedo. Eu fui primeiramente reprovado na inspeção médica da PCDF. Mesmo assim, eu quis pagar o preço de um advogado e entrar com um processo. Consegui entrar com esse processo e depois, dentro do trâmite da PCDF, no TAF da PCDF, um lugar onde eu treino habitualmente todos os dias, porque foi no centro de treinamento do bombeiro, foi realizada a prova da PCDF, aconteceu a fatalidade de eu ser reprovado no TAF da PCDF. Mesmo eu sendo formado em educação física, mesmo eu fazendo aquelas atividades todos os dias,
eu fui reprovado. Foi os 2 nãos que eu recebi, né? E eu entendo que esses 2 nãos que eu recebi era uma vontade de Deus, uma vontade divina, de alguém que está cuidando por mim, né? Porque eu acredito que, por mais que a gente às vezes tenha uma vontade, Deus mostra um caminho pra gente totalmente diferente. E depois de receber esses 2 nãos, né? O não na inspeção médica e o não na inspeção do TAF, eu entendi que eu precisava estar no bombeiro. Que o bombeiro era a minha vocação, que essa peleja, esses 5 anos de estudos que eu tive, foi para me mostrar e me provar que eu estaria no lugar que eu merecia estar, no lugar que eu seria valorizado, no lugar que eu gostaria de trabalhar todos os dias, iria feliz, voltaria feliz, conheceria a minha esposa no intervalo desses 5 anos. Depois eu comecei a entender o porquê das coisas e, graças a Deus, eu estou muito feliz. Assim que eu recebi o primeiro não da PCDF, da inspeção médica, minha avó falava comigo: filho, não é pra você ser policial, é pra você ser bombeiro. Falei: não, vou pagar o advogado, eu vou entrar com esse processo. Eu reprovei no TAF, ela falou: Vi, eu te falei, Deus não quer que você seja policial, Deus quer que você seja bombeiro. Quando eu recebi a negativa do TAF, a minha atual esposa, né, na época noiva, foi me visitar, me aconselhou, pediu pra eu continuar no firme, porque eu ainda tava no meio do curso do bombeiro, né? Eu ainda não era formado, mas eu estava no curso de formação. E ser reprovado ali no espaço onde eu faço as minhas atividades. Tinha um sargento lá que era meu instrutor na época, realizava as atividades comigo, perguntou o que aconteceu, eu não soube explicar. Meu pai também me acolheu de uma forma muito boa, meu pai e minha mãe, assim, sem me cobrar nada, sem me punir, sem me repreender. Preparação para o bombeiro, os grandes desafios foram a língua portuguesa, porque sempre é uma matéria um pouco complexa, até você entender, e até você entender demora um longo caminho, mas depois que dá um start, tudo se torna mais simples, né? Se a gente tem pessoas capacitadas a nos ensinar e com paciência. E eu vou colocar também química. Química é uma matéria um pouco complexa, a gente negligencia e foram matérias desafiadoras. O professor Cleiton Natal, eu ganhei um livro dele, né? Na época ele falava: professor, eu tô com as dúvidas nisso, naquilo. Ele foi ali no carro dele, pegou um livro, me entregou e falou: ó, pega pra você, não fala pra ninguém não. Agora todo mundo tá sabendo. Ele me deu um livro na época, um livro dele, muito bom, cheio de exemplos. Além dos exemplos, era um livro com comentários que auxiliava. E vou lembrar também do professor, aqui já mais na área de direito, né? Mas que foram professores importantes pro meu processo, esse processo de 5 anos que a gente tinha conversado. O professor Thiago Medeiros, guardo ele com muito carinho, me pegava às vezes no braço para estar ensinando, para estar explicando. E eu acho que ele via um pouquinho do meu esforço, apesar da dificuldade, um pouquinho do esforço. Ele sempre chegava cedo na aula, montava o quadro dele, bem esquematizado, milimetricamente. Eu chegava também cedo e ele conseguia tirar algumas dúvidas com ele paciente. O professor Vitor Falcão também me ajudou nesse processo. Vou lembrar da professora Emanuele, de informática, sempre com atualizações, e ela sempre buscava questões difíceis, questões complexas e falava: ó, na prova de vocês vai ser cobrado isso, vai ser uma informática quase que TI. E a gente às vezes ficava reclamando, achando ruim, mas ela conseguiu ensinar muito bem a gente. O professor Urani também tinha um livro, mas esse livro eu comprei. Professor Urani, com questões atualizadas, questões elaboradas por ele e que facilitavam um pouco da nossa compreensão, porque ele misturava a história com a geografia do local e a gente conseguia entender. E eu sempre fui fascinado por essa disciplina. Então, sobre o TAF, por eu ser formado em educação física, gostar um pouco dessa área, eu sempre pratiquei atividade física durante a minha vida quase que inteira, né? Praticava às vezes alguma modalidade de corrida, numa época, musculação em outra, natação em outra, mas sempre estava fazendo atividade física. E eu me preparei pro TAF, especificamente do bombeiro, com o auxílio do meu pai, né? Eu gostava já um pouco de correr, era um pouco mais novo, e na natação eu tinha uma certa dificuldade. Embora eu gostasse de nadar, gostar não significa ir bem. Nos dias da prova, geralmente, eu gosto de descansar o dia anterior, né? O dia anterior. Ou, às vezes, ir para aqueles aulões gerais, né? Porque aquilo ali
querendo ou não, se você está bem preparado, não se torna massivo, porque ele vai passar alguns conteúdos e você vai revisar. Mas se você está extremamente cansado, descansa. Descansa ali, geralmente as provas são no domingo, né? Descansa no sábado, tira para ficar com a família, tenta dormir cedo. Sempre fui daqueles concurseiros, né, candidatos que levam um monte de comida. Eu gostava de levar amendoim, paçoca, castanha, amêndoas, uva passa. Sempre levei bastante alimento porque me ajudava a continuar processando, raciocinando, porque parece que quando o examinador me entrega a prova, eu quando eu olho no relógio já tem, sei lá, 2 horas de prova, comia rápido, tentava fazer da melhor forma possível, descansava e levava bastante água, para não perder tempo indo no banheiro. Se bem que as idas ao banheiro também se tornam um descanso, né? Um descanso para a mente, às vezes algumas questões que a gente deixa, pô, vou fazer essa questão depois, torna um refresh para a cabeça. Minha vida mudou após a aprovação no concurso público, primeiramente pela qualidade de vida, né? O bombeiro, ele te gera uma qualidade de vida. Você trabalhar um dia e folgar 3, ou trabalhar 2 dias por 12 horas e folgar mais 3 dias, é muito bom, porque te gera um desafogo no seu cônjuge, te gera um tempo para você ter qualidade para si, para realizar atividade física, ter um tempo para cuidar de um bicho, caso você tenha, cuidar da sua família. Hoje a estabilidade financeira, ela te gera um poder maior de fazer uma viagem a longo prazo, poder financiar um carro, uma casa. É muito bom ter isso e tudo isso gera em recompensa você poder ajudar o seu cônjuge, caso você tenha, né? O que eu diria para quem está nessa jornada de estudos é continue a nadar, persevere, porque por mais que as coisas não estejam indo conforme a gente espera, tudo tem um propósito na nossa vida, na nossa trajetória. Se você está recebendo um não hoje, é porque um sim vai aparecer lá na frente e às vezes a gente precisa passar por esse percalço para entender e valorizar aquele sim lá da frente. Eu acho que essa conquista hoje de ser bombeiro, para mim, eu entendo que seja uma vocação que Deus me deu, uma vocação que Deus vem me mostrando todos os dias que eu trabalho, que eu sou vocacionado a isso, que embora eu queria outro caminho para minha vida, Deus me vocacionou e me apontou, olha, você é bom nisso, continue fazendo isso.